Bom dia para você que está aí em casa, é um prazer tê-lo aqui conosco para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. E eu quero falar com você que acordou um pouco desanimado, um pouco triste. Você já sorriu hoje? Eu te convido a sorrir neste momento, porque você vai receber muitas bênçãos nesse vídeo, amém? Bom dia, irmã César. Bom dia, irmã Jennifer. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia você que está em casa também nos assistindo. Que Deus possa estar falando contigo no teu coração, onde quer que você esteja, em casa, no seu carro, indo para o trabalho, onde quer que seja, que Deus possa estar falando ao teu coração. Abre o seu coração para que Deus possa falar contigo nesta manhã. Então, diante deste momento, iremos fazer uma oração. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Deus, diante do universo, eu confesso que o Senhor deseja o melhor para cada um de nós e que o Senhor fala conosco através da Tua Palavra, através das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, através de um vídeo, através de uma música. O Senhor tem várias maneiras de falar conosco, Pai, através da natureza, toda a obra da Tua criação declara o Senhor como um Deus benigno, um Deus que deseja o bem de todas as suas criaturas. Pai amado e querido, que o Senhor nesta manhã venha falar com esta pessoa que está ouvindo e meditando na Tua Palavra, que seja a meditação desse dia para a vida dela, que possam, Deus, refletir na Tua imagem, na Tua semelhança, na grandeza do Teu poder, e que possam, Deus, enxergar as ciladas do inimigo na vida das pessoas, que fazem com que elas venham se desviar de Ti, do Teu caminho. Abra-lhe na mente, Pai, o poder divino do Senhor, o poder da redenção, o poder da Tua criação, que o Senhor possa colocar na mente das pessoas, Pai, a verdadeira vida que elas têm que ter diante do Senhor, diante do céu, e é a vida que vai prevalecer por toda a eternidade, Pai. Que o Senhor possa trazer à mente das pessoas os enganos de Satanás, Pai, que elas venham abrir os olhos e possam enxergar a Ti cada vez mais e sentir amor, desejo e vontade de seguir ao Senhor e fazer o que o Senhor pede para cada um de nós nesses últimos momentos da história da Terra, Pai, porque estamos em um grande conflito e o inimigo não está brincando e está querendo ceifar a vida das pessoas. Então, Pai, coloque na mente dessas pessoas o que o Senhor deseja, derrama sobre cada um delas o Teu Santo Espírito para que possam compreender a Tua vontade e possam Te seguir, Pai. Eu que Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Para louvarmos o nosso Deus, eu convido você a cantar Segura a Minha Mão. Que neste dia, que no dia de hoje, você possa segurar na mão de Cristo. Hino de número 369. Não me atrevo a dar
Amém! Neste momento chegou algo muito essencial, que é nós recitarmos a palavra de Deus. E é um momento que eu gosto muito, porque eu fico muito feliz quando eu aprendo um verso, quando eu decoro, né? E o Senhor Deus, Ele nos ajuda a decorar. E qual é o verso dessa semana, irmão César? Ele vai estar em Efésios 5:16. Muito bem, então vamos recitá-lo e eu convido você aí de casa a pegar a sua Bíblia, que é tão importante você decorar. Não fique sem pegar a sua Bíblia. Amém? Você conta pra gente, irmão César? Então vamos lá, você que está em casa, compartilhe conosco deste momento e vou contar até 3 para que possamos fazer esta leitura. Então vamos lá, 1, 2, 3. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Amém, irmãos. Então agora nós iremos ficar com o estudo desta manhã. Amém. Bendito seja o nome do Senhor e bom dia para você que está em casa, bom dia aos alunos da Escola de Profetas, que já estamos juntos desde a madrugada estudando a palavra do Senhor, recebendo de Deus as instruções para esse dia e para a nossa vida. E para sempre, pela graça e poder de Deus, isso tem que fazer parte de nossas células. Nossa oração tem que ser: Senhor, me torne o que eu estou lendo, porque Jesus era a Bíblia em palavras. Você consegue entender isso? Jesus era a Bíblia em atitudes e a palavra é Jesus em letras. Consegue entender? Isso é coisa muito séria. Nós temos que pedir a Deus que Deus faça isso conosco. Porque você sabe, eu li uma frase, eu fiquei impressionada com essa frase. Para um Deus invisível se apresentar, é preciso que pessoas vivas consigam testemunhá-lo. São seus testemunhas que conseguem falar dele. Para mim, o capítulo 19 da Bíblia, que é o que estamos estudando hoje, é um dos capítulos mais tristes que se pode ter. Meu coração dói muito quando eu leio isso, porque não só é a figura do que povo da minha vida, do meu grupo, da minha história, do meu passado, passaram por uma situação difícil, porque na verdade a Bíblia é a história dos meus antepassados. Sim ou não? Hoje ficou mais claro ainda para nós que somos antepassados de Abraão pela fé em Cristo Jesus. E quando eu leio sobre estas histórias e a maneira terrível com que viveram, que podia ter sido diferente, meu coração dói, porque pode ser conosco a mesma situação, se não soubermos fazer escolhas corretas. Mas eu quero começar o nosso estudo de hoje não fazendo a descrição de Sodoma. Eu queria que você imaginasse Abraão em casa, sabendo e conhecendo Deus, como ele estava sentindo quando sabia que os anjos e o próprio Senhor Jesus estavam indo para Sodoma. E ele sabia da impiedade daquele lugar. A razão de Abraão, porque ele amava todas as almas, não era só seu sobrinho. Ele primeiro pleiteou por as pessoas da cidade. E ele sabendo disso, eu fico imaginando a situação, porque a própria Bíblia comenta aqui em Gênesis 19, 27, que Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estiveram diante da face do Senhor. E o verso 28 diz: e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que eis uma fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Você tem ideia como é que ficou o coração de Abraão ao ver? Ele sabia que Deus ia fazer, mas na hora que viu o que fez, na hora que ele viu que a escolha é terrível, imagina quantas coisas ele não pensou naquela noite. Quantas situações passaram no coração de Abraão, pensando, por que não tomaram outra posição? Ou você acha que Abraão não sabia que Ló estava errado indo para a campina, aos arredores, e aproximando-se cada vez mais de Sodoma? Acha que sim ou não? Sodoma era uma terra super fértil, diz que era como o jardim do Senhor. Fertilidade e beleza havia ali.
Havia uma quantidade tremenda de flores sobre a face da terra, uma beleza sem igual, uma quantidade tremenda de espaço e tempo para se fazer o que se quisesse. E a linguagem que é usada aqui dessa orgulhosa cidade da planície, sobre essa cidade é: com pouca preocupação ou trabalho, toda necessidade da vida podia ser suprida. E o ano inteiro parecia um ciclo de festas. Quando eu leio isso, eu fico, meu Deus, isso é a pior coisa que se pode ter. Eu quero comentar com vocês que hoje o tempo de aula dos alunos da Escola de Profetas é 1 ano. Já tivemos os alunos com 3 meses de aula. Eles tinham que estudar tudo o que estudamos agora em 3 meses. Era uma luta terrível, era muito espaço de tempo. Meu esposo e eu era que cuidávamos dos trabalhos e eles só estudavam naquela ocasião. E eu fiz a prova dos alunos que só estudavam e depois dos alunos que trabalham e estudam conforme é o plano de Deus. Na época que eu fiz que os alunos só estudavam, eu não sabia do plano de Deus, nós fomos aprendendo. Conforme o tempo foi passando, fomos lendo e colocando em prática. Mas eu quero dizer para vocês que os alunos melhores desta escola sempre foram aqueles que não reclamavam de seus trabalhos, o resultado é melhor. Por quê? Abre o seu coração para a frase que eu vou lhe dizer. A profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. O que é profusão reinante por toda parte? Deram origem a quê? Ao orgulho e ao luxo. Olhe bem. A ociosidade e a riqueza. O que é ociosidade? Preguiça, liberdade para se fazer o que quiser, horas e tempos vagos, né? A ociosidade e a riqueza tornam endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. Gente, eu preciso que vocês saibam disso daqui. Olha bem, então aquelas pessoas com sua vida inútil e ociosa tornaram-se presas das tentações de Satanás e desfiguraram a imagem de Deus. Eu fico muito preocupada quando uma pessoa está envolvida num trabalho que lhe dá tempo de prazo, tempo de não fazer nada. Isso me preocupa terrivelmente, porque eu sei que será a oportunidade de Satanás. É aqui que está escrito. O que é a oportunidade de Satanás? As nossas horas ociosas. Eu vou continuar lendo. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem seu cortejo. Peraí. Se tem alguém em ociosidade, qual é a próxima coisa? Vício e crime. Não tenham dúvida, quem está falando não tem como errar. Filhinha, desce os pezinhos. Isso, está na igreja. Desce os pezinhos. Isso, bem direitinho. Vício e crime seguem o seu cortejo. O que segue o seu cortejo? Pensa essa frase, outra. O que acontece com a ociosidade e tempo vago demais? Enfraquece o espírito, perverte o entendimento e avilta a alma. Agora olha essa frase. Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo vago lhe dá oportunidade para ensinar-lhes sobre seus disfarces atraentes. Ele nunca é tão mais bem-sucedido do que quando vêm os homens em suas horas ociosas. O que você entende por isso? Queridos pais que estão em casa, em nome do Senhor Jesus, tomem tempo para orar a Deus, para sermos convertidos a permitir que os nossos filhos mudem de posição. Temos que receber conversão de Deus. Temos que pedir a Deus que nos ajude. Aquilo que a gente mais anseia, horas de prazer e horas de ociosidade, é a maior chance do diabo. Você tem que pensar sobre isso. Agora eu tenho uma frase para dizer a você. Dá-me pessoas que foram pobres e passaram por dificuldades e eu te devolverei bons missionários. Ouviu o que eu disse? Quem passou por dificuldade, quem foi oprimido pelas dificuldades e foi torcido pela vida, eu te devolvo bons missionários se você colocar na minha mão. Pela graça e poder de Deus. Por quê? Porque estas pessoas, elas aprenderam o valor do trabalho. Elas foram tocadas pelo poder de Deus e não tiveram tempo de inventar males. Isso é muito sério. Pegam pessoas que foram difíceis e isso vai mudar completamente a situação. E um povo como desta cidade, ociosa e cheia de luxo e sem trabalho, né? Não precisava lutar, não precisava fazer nada. Esse povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei e deleitava-se em ações de violência. O que são ações de violência? Touradas, rinhas, rodeio. Eu quero dizer para vocês que isso é pecado diante de Deus. Eu estou falando sério, você tem que ouvir o que eu estou lhe dizendo. Qualquer coisa que faça animais sofrerem, as pessoas se deleitam em cima disso. Qualquer coisa dessa natureza é satânica.
Você sabia que os habitantes de Sodoma tinham perdido a aparência de Deus e se tornaram satânicos em sua aparência? Em sua maneira de agir, em seu rosto? Eu vou ler só esse pedacinho aqui, ó. Sua vida inútil, ociosa, tornou-os presa das tentações de Satanás. E desfiguraram a imagem de Deus, tornaram-se satânicos ao invés de divino. Está escrito isso aqui. Isso é muito sério. Toda ação contra os animaizinhos, né? Botar 2 galos para brigar, ficar com tourada machucando o bichinho. Que situação, os rodeios, né? Olha as touradas. Gente, é terrível. Todas essas ações humanas são condenadas por Deus, tá certo? Agora, o que é desafiar a Deus? Você sabe o que é isso? Na nossa lição de hoje foi falado. O que é desafiar a Deus? Presta atenção. Por ocasião da mudança de Ló para Sodoma, a corrupção não havia ainda se tornado geral. E Deus, em sua misericórdia, permitiu que raios de luz resplandecessem por entre as trevas morais. Quando Abraão libertou dos elamitas, os cativos, foi chamada a atenção, olha bem, do povo para a verdadeira fé. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma, e seu culto ao Deus invisível fora assunto para ridículo entre eles, mas sua vitória sobre forças grandemente superiores, sua disposição magnânima dos prisioneiros e despojos, provocaram espanto e admiração. Vem cá, então é isso que Abraão causou neles? Então o que é desafiar a Deus? O povo desafiava abertamente a Deus a sua lei, deleitando-se em ações de violência. O que é desafiar a Deus? Saber o que é certo e ainda manter-se errado. Eles sabiam que era certo ou não? Sim. A atitude de Abraão correu entre as pessoas de Sodoma? Sim. Irmãos, o espírito nobre e abnegado, tão estranho aos habitantes de Sodoma, o espírito de Abraão, olha só. Agora, entre os habitantes de Sodoma, que só procuravam proveito próprio, foi outra prova de superioridade da religião que ele honrava. Olha bem, pela coragem e fidelidade. O que é que mostra a superioridade de uma religião? A atitude de seus membros. Sim ou não? Você que está em casa, que está me ouvindo, tem que parar para pensar sobre isso. Quando se para pensar sobre a religião que você professa, o que é que você demonstra daquelas pessoas que te ensinam? É muito sério isso, você precisa entender. Mas toda cidade impenitente, onde os anjos vieram, chegou à sua última noite, o último dia. Eles levantaram pela manhã, saíram para fazer as suas coisas comuns e normais, sem saber que o dia seguinte não estariam mais vivos. Ao entardecer daquele dia, onde eles saíram para suas orgias, para o que quer que fosse, 2 estrangeiros, passeavam por dentro da cidade e Ló viu de longe. Ló saiu correndo para fazer aquilo que tinha aprendido com Abraão. O quê? A atitude de cortesia e hospitalidade. Gente, eu peço a vocês que roguem ao Senhor para que tenhamos estas qualidades vindas do céu. Entrem em minha casa. E os 2 anjos disseram, segundo a linguagem que está aqui, não. Está escrito em Gênesis 19, verso 2. Não, antes na rua passaremos a noite. E diz que Ló insistiu com eles. Será que eles não entendem o que acontece com quem passa a noite nessa cidade? O que acontecia nessa cidade à noite? O que acontecia? De um povo que já tinha desfigurado de si a imagem de Deus e eles eram satânicos. O que vocês acham que acontecia? Como é que fica a cidade, o centro da cidade de São Paulo, a hora que o sol se põe? Vocês sabem? É terrível. Irmãos, eu morei em São Paulo durante muitos anos da minha vida. Tenho colocado o pé lá ano após ano, uma vez ou outra. A última vez que eu fui, eu fiquei pasma. Eu me lembro que sempre fomos muito pobres e ir para a cidade de São Paulo era um tremendo de um passeio, E quando chegávamos lá, ficávamos olhando aqueles prédios imensos, aqueles hotéis de luxo, aqueles restaurantes poderosos, do qual eu nunca botei o pé. Mas eu ficava olhando lá naquela situação toda e dizia, nossa, que coisa gloriosa. Era o centro de São Paulo. Hoje você chega no centro de São Paulo, as lojas estão fechadas. A maior parte das lojas foram abandonadas. A quantidade de drogados, de prostitutas, de homossexuais, uma quantidade tremenda de vício, de miséria, de desgraça. É
na luz do dia, para lá e para cá, mendigos por todas as partes. Antes a gente via mendigos de senhores de idade, hoje tem mendigos de todas as idades ali enrolados em cobertor. Aquilo virou verdadeiramente um antro, eu fico olhando aquilo de vontade de chorar. Eu me lembro que eu encontrei com meu irmão no centro de São Paulo, há um ano e meio atrás. Nós tínhamos marcado um encontro lá, meu irmão mora fora do país, mas tínhamos marcado um encontro. Fui até ali encontrar o meu irmão, falei, eu não acredito nesse lugar, eu vou te levar num lugar, disse ele. Me levou na frente de um dos hotéis mais caros que tinha na nossa época de infância, e nós dois falávamos um para o outro, dá uma olhada, um dia a gente vai entrar aqui. Aí ele falou, quem quer entrar aqui hoje? Ninguém mais quer. Era um terror, imagino chegando a hora que o sol se põe, o que acontece naquela cidade. Sodoma era pior que isso. Sodoma era um lugar de vício e miséria, por isso Ló insistiu tanto, entra para cá, venha para cá. E eles então aceitaram a hospitalidade de Ló. O que mais me impressiona é que se eles não tivessem insistido, o que o estudo de hoje diz? Se Ló não tivesse insistido para os anjos entrarem, o que teria acontecido? Teria perecido com a cidade. Por quê? Isso me impressiona demais. Quando eu li isso, eu leio isso tantos anos, mas hoje me chamou a atenção esse fato. Eu não tinha entendido isso nos outros anos que eu li, que se Ló não tivesse insistido, puxa vida, eles teriam perecido. Por quê? Se houver 10, você não destrói a cidade. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, oh meu Deus do céu. Ló não sabia do verdadeiro caráter deles, mas a polidez e hospitalidade eram nele habituais, faziam parte de sua religião. Senhor, faz em nós isso, Senhor. Queremos que faça parte de nossa religião um comportamento que te revele. Olha que coisa linda, fazia parte de sua religião. Olha só. Muita casa, fechando suas portas a um estranho, exclui o mensageiro de Deus que teria trazido bênçãos, esperança e paz. Agora, olha, cada ato da vida, por pequeno que seja, tem sua influência para o bem ou para o mal. A fidelidade ou a negligência naquilo que aparentemente são os menores deveres pode abrir a porta para as mais ricas bênçãos da vida ou para as suas maiores calamidades. São as pequenas coisas que provam o quê? O caráter. Ontem à noite, no grupo da direção, eu escrevi isso. São as raposinhas que estragam a vinha. Como nós temos que ficar com cuidado com os detalhes, porque os detalhes são as raposinhas que estragam a vida. São detalhes que podem destruir totalmente a sua luta em favor do que é certo, ou a luta de Deus através de você no que é certo. Olha bem, são os atos despretensiosos de abnegação diária, praticados com um coração prazenteiro e voluntário, que Deus aprova. Não devemos viver para nós, mas para outrem. O que Deus chama de desgraça? Vocês sabem o que Deus chama de desgraça? Está aqui nesse pedacinho. Quer ver? Olha o que diz. É apenas pelo esquecimento de nós mesmos, alimentando um espírito amorável, auxiliador, que podemos tornar nossa vida uma bênção. As pequenas atenções, as cortesias pequenas e singelas, muito representam no perfazer o total da fidelidade da vida. E a negligência destas coisas constitui na pequena participação do quê? Na desgraça humana. Pensem sobre isso, tá? Então, Ló colocou os dois homens para dentro de casa. As pessoas que viram os dois homens entrarem, elas rodearam a casa de Ló e fizeram o quê? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Entraram ali nos arredores da casa de Ló e bateram na porta e disseram, tira para fora os dois homens que estão aí, porque queremos abusar deles. O que é isso? O que eles estavam desejosos? Eu quero comentar com vocês que eles tinham perdido a glória de Deus sobre eles e as atitudes de sua vida era de degradação. Quero comentar uma coisa com vocês. Imaginem a decadência, a troca da vida de uma pessoa, da sua área, sua imagem sexual por outra totalmente degradante. Imagine que coisa terrível quando Satanás pega algo tão puro, tão correto, tão bonito e mistura com o que é podre, com aquilo que, pela graça e poder de Deus, nunca deveria estar em vida de ninguém.
Satanás é especialista em destruir a beleza do que Deus fez em algo que se torna degradante e decadente. Essa é a situação. Lá estavam as pessoas que desde o velho, do mais novo até o mais velho, estavam fora pedindo isso. Então a cidade inteira tinha se acostumado com o homossexualismo aberto e claro. E então Ló fez uma coisa terrível, porque Ló também, eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe como viver num lugar depravado e não absorver um pouco da miséria daquele local. O que Ló fez quando saiu para fora da porta querendo proteger os homens? O que Ló fez? Ofereceu as filhas. Por que ele fez isso? Por que essa atitude? Porque a mente dele já estava em algum ponto, em algum nível, depravada também. E não só a dele. Em casa dele ele tinha filhas virgens. Pode dizer, não, minha família está toda direitinho. Eu consigo continuar vivendo no meio dessa cidade podre, porque eu estou conseguindo uma parte da minha família, está toda certa. Mas como estava a cabeça dessas pessoas? As pessoas eram virgens no corpo, mas não eram virgens aqui. Você tem que pensar sobre isso. Existe um estupro emocional que se faz com as pessoas. A sociedade faz isso. O que a pessoa vê faz isso. Causa um estupro emocional. Isso é muito sério. Pessoas que na mente delas estão podres, embora em seu corpo só não tiveram a chance ainda de fazer. Foi o que aconteceu com as filhas de Ló. As filhas de Ló, a primeira chance que tiveram, agiram certo ou errado. Entraram para a história da humanidade como alguém que foi a mãe de as nações mais ímpias e inimigas do povo de Deus pela sua atitude terrível e feia de incesto. Que elas achavam que não era tanto problema. E eu quero dizer uma coisa para vocês, quando eu paro para pensar nisso, meu coração se impressiona, né? Que coisa terrível. Ló saiu de sua casa para tentar experimentar o efeito da persuasão. O que aconteceu com o povo? Você vem aqui, sabe que é estrangeiro no meio da gente, e vem aqui se colocar como juiz sobre nós vamos fazer pior com você. Nessa hora os dois anjos saem e Ló entende qual era a posição desses dois homens, que colocaram todos eles ficaram cegos e ficaram tateando. Imagina aquele povo, eles ainda continuaram fazendo o quê, cegos? Procurando o quê? Você tem ideia do tamanho da impiedade que estavam essas pessoas? Se houvesse neles ainda um pouco do Espírito de Deus, eles teriam feito o quê? Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, sim ou não? Em seu pecado. Mas o que eles fizeram? Vou achar a porta para continuar o que eu quero fazer. Mesmo cegos. Eles tinham, então, uma dupla cegueira, que é o que a palavra diz. O que é dupla cegueira? Vocês se lembram que eu estou pedindo a Deus para dar a vocês a dupla visão? O que é dupla visão? Enxergar além das situações. Pedindo a Deus que Deus dê sabedoria suficiente para enxergar além. Mas esses aqui tinham dupla cegueira. E isso é muito sério. Ai, Senhor. Às vezes não temos noção do mal que nos cerca, do perigo que é permanecer onde Deus pediu que não levássemos nossos filhos, que a nossa família não fosse educada ou vivesse no meio da miséria. Você fala, não tem problema, o que tem este filmezinho? O que tem esta imagem que a criança está vendo? Qual é o problema disso daqui, desse joguinho? Qual é a dificuldade de dar uma internet para as nossas crianças? Qual é o problema? Irmãos queridos, dupla cegueira, viu? De não perceber e não enxergar o que pode acontecer. Falta de discernimento. Nós aqui pensamos muito antes de deixar uma pessoa ver e assistir ou olhar alguma coisa. Tem que pensar muito bem. Até os programas que são bons têm que ser selecionados. Até os que são bons têm que ser selecionados. E então, aquela vida aviltante e abominável que era praticada naquela vil cidade, eles não tinham concepção verdadeira de tudo isso, nem Ló, nem sua família. Tinham se acostumado. Os anjos pegam e falam assim, tem alguém mais seu aqui? Vai lá e avisa eles. Tinha 2 meninas virgens em casa, 2 mocinhas, não sei que idade elas tinham. Mas Ló tinha outros filhos que moravam na cidade. Meninas e moças que tinham se casado com homens da cidade, sim ou não? Tinham riqueza, tinham luxo, tinham tudo. O que aconteceu com ele? Foi lá falar com eles. O que os filhos fizeram com o próprio pai? Riram, zombaram dele. Imagina, ele está velhinho já. Nossa, não vai funcionar isso aí. Caçoando do pai, rindo. Imagina, quem que vai conseguir destruir essa cidade aqui?
Nunca isso vai acontecer. Cidade tão próspera, tudo isso tão bonito, a bela Sodoma, a linda Gomorra, as cidades da planície, que até Zoar também estava na lista para ser destruída, sim ou não? Imagina o que é, irmãos, o que é uma batata podre no meio das outras batatas. Como é isso? Agora, observe. Os anjos então apressaram com ele e disseram, escapa-te por... Olha que coisa tremenda. Eu acho incrível, né, essa parte que fala que Ló poderia ter salvado a esposa. Ló poderia ter salvado a esposa. Ele não influenciou o suficiente. Se ele fosse rápido no agir, ela teria sido salva. Lita, isso é uma tremenda de uma lição. Nossa delonga. O que é delonga? Fica enrolando. Nossa delonga. Olha o que a senhora White fala. Delonga fadiga os anjos. É muito sério quando nos é dada uma responsabilidade e a gente fica enrolando. É a chance de quem? Peguem na mão e sejam ágeis para fazer o que precisa ser feito. Falem menos. Façam como Neemias. Coitado de Neemias. Nós vamos estudar isso para frente. Deus deu a responsabilidade na mão dele, ele ficou falando. Aí foi a chance do diabo vir e atormentar, veio um monte de gente para atrapalhar ele fazer a construção que Deus tinha dito que ia fazer. Aí sabe o que aconteceu? Senhor Deus, quando ele vai, Senhor, estão me incomodando. Olha o que estão fazendo, Senhor, estão acabando comigo. Aí o Senhor Deus falou, quem te falou que você tinha que ficar falando para os outros o que eu disse? Vai trabalhar em silêncio. Irmãos, muita delonga fadiga até os anjos. Foi o que aconteceu com Ló. Ló ficou ali, enrolando. Eu imagino ele tão despreparado para a vida, porque, olha, a aproximação com o mal também faz isso. Nos tira a percepção, não nos dá cabeça boa para trabalhar. E ele ficou ali, gente, a vida dele estava em perigo, de sua família toda. E eu imagino a mulher também arrastando ele para trás. Não quero ir, não vou, sem os meninos não vou não. Sem os meninos eu não vou, minha casa, as minhas coisas, como que eu vou sair para esse campo aí, de que jeito? Muitas mulheres, muitos maridos falam a mesma coisa. O que eu vou fazer no meio de um mato? Vou nada, vou sair daqui dessa cidade para ir para onde? Não vou não. Eu imagino que vida. E ele puxando, aí os anjos arrastam, pegam na mão. Vocês podem imaginar os anjos puxando pela mão. Os anjos puxaram pela mão, levaram até metade de Campina e voltaram. Nesse momento, quem que encontra eles? Jesus os encontra. E fala, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. E aí, pediram, olha onde Jesus pediu para ele ir, para o monte. Aonde Ló virou e falou assim, Senhor, é longe, Senhor. Gente, eu não quero Ló, não queria Ló para ser missionário. De jeito nenhum, é longe, se não querem não. Deixa eu ficar nessa cidadezinha aqui. Senhor, tá, eu vou fazer conforme você está pedindo. Vocês sabem que Zoar foi mais tarde destruída? Sim ou não? Aí ele pega e vai para lá com as duas. Agora eu quero que vocês imaginem a cena. Queridos, imaginem isso. Um homem que tinha tudo versus tudo. Sim ou não? Tinha ou não tinha? Agora ele sai sem nada na mão, com duas filhas arrastando e uma mulher briguenta e rixosa. Pensem nisso. Aí sai caminhando com eles para ir para onde? Para uma cidadezinha. Como que eles iam viver? Responda. Eles tinham que pedir pelo menos pouso. Sim ou não? Imaginem a cena. Pensem no que está por trás dessas situações. E eles andando. E ela, desesperada. O corpo dela estava na campina, mas o coração estava na cidade. O corpo dela estava na campina e o coração estava na cidade. Muitas pessoas que hoje saem do mundo, elas saem do mundo, estão com o corpo na igreja e o coração ainda está na cidade, ainda está no Egito. E é isso? Sim, filha, acontece, não tem problema, tá? Fica ouvindo agora a mamãe aqui, tá certo? Mamãe depois arruma. Então, senhores, pensem a situação, foi isso que aconteceu com a esposa de Ló. Esposa de Ló, em sua impiedade viveu, em sua impiedade morreu. Ela não aproveitou. Quer que eu comente uma coisa para vocês sobre a mulher de Ló? Jesus falando sobre os últimos dias, quando ele comentou sobre os últimos dias da história da terra, ele falou uma frase, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não disse para lembrar de Sara, ele não disse para lembrar de Abraão, e nem mesmo disse para lembrar de Moisés ou de alguém cheio de poder e graça que estava no Velho Testamento. A esposa de Ló era uma mulher muito abençoada. Ela foi abençoada por Deus. Ela viveu dentro da casa de Abraão.
Ela viveu dentro de uma família que tinha verdadeira religião, sim ou não? Ela ouviu, estava junto com todo o povo. Quando Abraão veio e disse, seremos pai de uma grande multidão, o Senhor esteve aqui. É provável que ela tenha visto os anjos do Senhor estando ali, vindo falar com Abraão. O que isso adiantou para a vida dela? Ela tinha um marido que a palavra de Deus diz que é justo. O que isso adiantou para a vida dela? Ela viveu no meio, era tio dela, Abraão, o pai da fé. O que isso adiantou para a vida dela? Nada. Em sua impiedade viveu, em sua impiedade morreu. Era uma mulher que vivia uma vida terrível, terrível. Ela só tinha o nome de quem era cristã, mas ela não era cristã. Aliás, ela era uma pedra de tropeço. Sim ou não? E ela foi andando pela campina, eu imagino com uma mulher rixosa, reclamando. E ela fala, daquelas pessoas que dizem, se eu for para o céu, só se meus filhos forem. Se não forem os meus filhos, eu não vou. Você já viu esse tipo de fala? O céu não vai ser a mesma coisa se meus filhos não estiverem lá. Você tem que ter outra cabeça, tem que pensar diferente. Está na hora de você começar a dizer, eu tenho que orar e clamar e trabalhar pelos meus filhos o máximo que eu puder. Mas se eles não forem, eu tenho que ir pela graça e poder de Deus. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. É isso que o Senhor Deus nos ensinou hoje pela manhã. E é assim que tem que ser. E essa mulher, no meio da campina, olhou para trás e se transformou num monumento do pecado e da miséria, uma estátua de sal. Vocês sabem que uma estátua de sal logo, logo se desfaz, né? Agora, olha o que eu vou dizer para você. Gente, Ló ainda estava tão longe de acreditar em Deus, que o príncipe da vida estava do lado dele, protegendo ele e ele não estava reconhecendo. Que terrível. Eu fico impressionada com isso, como a gente não reconhece quando Deus trabalha conosco, né? Bom, você sabe que ela mantinha no coração uma raivinha? Sabia que a mulher de Ló mantinha uma raivinha no coração? Vocês sabiam? Aliás, toda atitude de uma pessoa é sinal de que algo dentro do coração dela não está bem. Olha o que diz aqui, ó, presta atenção. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma, e ela pereceu com Sodoma. Rebelara-se contra Deus, porque seus juízos envolviam na ruína as posses e os filhos. Agora presta atenção essa fala aqui. Posto que tão grandemente favorecida, ao ser chamada da ímpia cidade, entendeu que era tratada severamente. Quem leu essa parte? Isso é muito sério. E porque a riqueza que tinha levava anos para acumular, devia ser deixada para a destruição. O que ela guardava no coração? Como que pode? Que Deus ruim esse? Ela achava que estava sendo tratada severamente, que Deus era injusto por destruir as riquezas dela. Que coisa terrível. Irmãos, quando eles tinham acabado de fugir, o sol começou a despontar. Eu imagina que coisa horrível. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Os brilhantes raios da manhã pareciam falar apenas de prosperidade e paz às cidades da planície. Começou a agitação do dia, da vida ativa nas ruas. Os genros de Ló, olha só, estavam divertindo-se à custa dos temores e advertência do velho. Quando de repente, meus irmãos, foi de dia que Sodoma e Gomorra foi destruída. Vocês perceberam isso? Irmãos, imagine uma chuva grande na época do dilúvio. Que terror. Agora imagine uma chuva de fogo. Existe um lugar próximo às escavações e à procura de um lugar, porque você sabe que o local onde foi Sodoma e Gomorra, o Senhor Deus disse que nada mais seria construído. Não foi isso? E até hoje não está mais. Existe um local que se pega, não tem como plantar nem fazer absolutamente nada neste local, próximo ao espaço onde se imagina que foi Sodoma e Gomorra. E eles pegaram o material do solo e mandaram analisar, diz que não existe fogo na terra com a potência do que um dia teve neste local. Se imagina que ali foi o local onde foi destruído Sodoma e Gomorra. Diz que tem enxofre a mais ou menos em 600 graus. Vocês sabem o que é 600 graus? Por isso que a fornalha, subiu um fogo de fornalha. Agora imagine isso, gente, aquele monte de fogo vindo do céu e queimando aquelas pessoas. Qual foi o último pensamento destas pessoas ímpias? O que vocês acham que foi? Imagina isso, gente, fogo vindo do céu e torrando tudo onde passava.
E vocês sabem que essas chamas ainda ficaram até que hora? Olha que coisa séria. É-nos ensinado a lição terrível e solene de que, ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite, além do qual os homens não podem ir no pecado. Irmãos, em nome de Deus, pensemos nisso. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos da misericórdia são retirados e inicia-se o ministério de juízo. Gente, isso é muito sério, viu? Aqueles que ouvem. Quem são as pessoas mais culpadas do que os habitantes de Sodoma? Está escrito no estudo de hoje. Quem são? Aqueles que conhecem a palavra de Deus e não vivem são mais culpados do que os habitantes de Sodoma. Eu preciso perguntar a vocês, quando é que o juízo de Deus vem sobre alguém? Está no estudo de hoje. Quando o juízo de Deus vem? Como é? Vós que estáis a desdenhar do oferecimento da misericórdia, pensai nos inúmeros registros que contra vós se acumulam nos livros dos céus. Há um relatório feito das impiedades das nações, das famílias, dos indivíduos. Deus pode suportar muito enquanto a conta prossegue. E convites ao arrependimento e oferecimentos de perdão podem ser feitos. Contudo, tempo virá em que a conta se completará, em que se fez a decisão da alma, em que se fixou o destino do homem pela sua própria escolha. Dar-se-á então o sinal a ser executado o juízo. Isso aqui me faz tremer o coração. As pessoas podem pensar assim, não, está tudo bem na minha vida. Mas nos livros do céu, o Senhor Deus já coloca, acabou o tempo. E o Senhor Deus nos manda separar-nos, sim ou não, dos ímpios, da impiedade. O Senhor Deus pede isso. O Senhor Deus fala, lembre-se do que aconteceu com os habitantes ímpios de Sodoma. Veja, Ló saiu de Sodoma, mas a maldição o seguiu até ali. Sim ou não? Porque ela estava onde? Dentro da cabeça deles. Ló ficou com medo, correu para as montanhas, se lembrando, ele teve uma obediência atrasada. Foi ou não foi? Correu lá para a montanha. Ah, Deus tinha falado, deixa eu subir agora. Quando ele chega lá, as duas filhas olham para o pai. O que eles fazem? Interessante. Plantaram uma vinha lá, ou pegou a vinha que já tinha lá naquele local e tornou a bebida, que ela já conhecia essa história desde a época de Ló, né? Deu bebida para o pai dela, e na cidade de Sodoma e Gomorra devia o pessoal se embebedar muito, eram ébrios. Deram bebida para o pai e tiveram sexo com o pai. As duas meninas, uma numa noite, outra na outra. E as duas engravidaram, dando ao mundo as duas... Vocês sabem por que as duas nações terríveis? Mas por que isso? Moralidade frouxa e camaradagem com o pecado. Elas se associavam com pessoas erradas, moralidade frouxa e camaradagem, diz aqui o texto. O que é camaradagem? Ah, não precisa tudo isso, deixa cada um na sua, eles lá, a gente na nossa, a gente não precisa seguir o que eles estão fazendo, tal, mas a gente começa a admirar pessoas erradas. Cuidado quando você admira pessoas erradas, pessoas que estão em pecado. Cuidado quando você faz isso, um pouco delas vai passar para você. Sim, sim. E é um negócio muito sério isso. Cuidado com a camaradagem emocional. Você não tem coragem de falar porque é uma pessoa que você gosta, você fica calado. E aquilo de alguma forma acaba vindo e estando no seu dia a dia. E você acaba de alguma forma recebendo uma parte disso para você. Que coisa terrível. Mas Deus pode nos habilitar a permanecer incontamináveis apesar da graça de Cristo, por causa da graça de Cristo, sim ou não? Sim, se nós nos afastarmos, se nós soubermos trabalhar da maneira correta. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Ló também tinha feito com relação às filhas? Permitido. Permitido que as filhas, mesmo virgens, tivessem envolvimento aqui e acolá. Imagina, a pessoa não tem problema eles saírem com esses amiguinhos, não tem problema essa amizade com esse pessoal fora da igreja, não tem problema algum ver isso, não tem problema algum agir assim, não tem problema nenhum isso daí. Ele depois vai poder, mais tarde, decidir. Oh, falácia tremenda. Irmãos queridos, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra está prestes a acontecer com esse mundo. Na época do povo de Israel, quando alguém fazia um pecado terrível e grave, a primeira coisa que eles faziam era seguir uma ordem divina
que um pecado, um certo tipo de pecado, um grau de pecado, era para ser apedrejado. Vocês se lembram disso? Aí hoje se fala, mas por que hoje em dia não tem mais isso? Vocês sabiam que a última praga será pedras? Uma chuva de pedras. As pessoas serão apedrejadas. As que ficarem nessa terra. Ainda fogo descerá do céu e exterminará todo esse planeta. Vai ter que eliminar daqui tudo para que o Senhor Deus possa refazer a criação diante dos nossos olhos. Esse mundo é uma grande Sodoma, é uma Gomorra. O que vemos aqui é uma miséria sem fim. E o Senhor Deus fala para nós o que falou para a família de Ló. Sai daí, não permaneça aí. Não existe como ficar no meio do sujo e do infectado sem receber um pouco disso. E você que está em casa tem que pensar sobre isso. Você fala, mas como, Maísa, que eu vou sair? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Vou te dizer uma coisa. Se você confia no Senhor, se você acredita nele, fala, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade, me dê os meios. Deus dará. O seu pai é o dono de tudo. Você tem que pensar sobre isso, eu também não tinha nada. Irmãos, eu passei anos trabalhando, limpando a casa dos outros, cuidando da vida das pessoas, trabalhando terrivelmente para eu conseguir alguma coisa. Me casei com um homem que lutou também muito em prol da vida, para que a gente pudesse ter condição de comprar um lugar fora, obedecer o que Deus pediu, fora das cidades. Você tem que pensar sobre isso. Correr atrás disso, implorar a Deus que te ajude. O Senhor Deus, Ele quando fala e pede alguma coisa, Ele dá condição para que aquela alguma coisa aconteça. Quando Deus pede, Ele dá condição. E eu quero te pedir em nome de Jesus que você que está aqui, analise o seu coração. Que nós não estejamos na Campina com o coração na cidade. Que não estejamos dentro da igreja com o coração no Egito. Que nossa vida, pela graça e poder de Deus, seja colocada diante do Senhor, dizendo, Senhor, faça em mim, trabalhe em mim, faça em mim o teu trabalho, me converta. Que minha história não seja uma história terrível, não seja uma história ruim diante do céu. Eu tenho algo a falar para você que está me ouvindo. Você que está estudando conosco ano bíblico e não é adventista ainda. Você que eu tenho recebido durante todos os dias várias pessoas dizendo, eu não faço parte da igreja adventista, estou fazendo ano bíblico com vocês. Eu estou falando para estas pessoas, as que são adventistas, tá? Não precisa participar disso que eu estou lhe dizendo. Só as que não são adventistas e estão fazendo ano bíblico. Escreva para a gente. Você que não é adventista, nós queremos dar estudo bíblico para você. Os alunos da Escola de Profetas vão dar o estudo bíblico para você que não é adventista ainda, você que não tem uma religião ainda, você que está só fazendo ano bíblico conosco, gostaria de fazer um estudo bíblico? Estamos aqui para ajudar você, tá? Você nos escreva. Agora eu queria pedir um favor. Você que já é adventista, não escreva. Nós não vamos ter tempo de atender tantas pessoas. Nós não temos como. Nós somos aqui uma quantidade pequena de pessoas e vai abarrotar muito. Então, só para as pessoas que ainda não têm uma religião definida. Combinado? A gente pode estudar juntos a Bíblia. E eu vou orar agora por você. Vou pedir a Deus que lhe abençoe. Vem, Rebeca, vem cá com a mamãe. Nós vamos orar a Deus agora. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, que nos encha de bênção e poder. Em nome de Jesus, nós queremos lhe pedir, Senhor, que não aconteça conosco, Senhor, o que aconteceu com Ló e sua família. Que possamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Que possamos voltar ao que o Senhor pediu. Que nossa vida seja trazida de volta diante da Tua presença com aquele amor, aquele vigor que tínhamos no início. Que não percamos a chance, Senhor, por ganância, por vontade de uma coisa maior. Não percamos a chance de ter e viver naquilo que o Senhor nos plantou, para sermos uma árvore frutífera do jeito que o Senhor nos plantou. Arranca-nos, Pai de amor, dessa posição de estarmos no Egito e o corpo na Campina. Imploramos, Pai de amor, que ao lembrarmos dos últimos dias, façamos o que Jesus disse, lembrando da mulher de Ló. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.